não seja frio, que apesar de, em termos de temperatura, seja frio, que a palavra de Deus venha aquecer os nossos corações. Amém? Sabe dizer como aqueles discípulos a caminho de Emaús, quando depois da conversa com Jesus, eles diziam: porventura não ardia em nós o nosso coração quando nos abria as Escrituras, que possa assim acontecer connosco. Amém? Eu quero ler com os irmãos 2 versículos da Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Amém? E vamos ler o verso 9 e 10. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Vamos orar, amém? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua presença para adorar o teu nome e também para aprender de ti, ó Deus. Queremos que nos venhas tomar o primeiro lugar, que nos possas tomar nas tuas mãos e que nesta noite, ó Pai, ao abrir a tua palavra, apenas e somente o teu nome seja honrado e seja glorificado, Pai. Sabemos que nem somos dignos de estar na tua presença, mas pela tua misericórdia tu nos dás o privilégio de podermos servir ao Deus, e sendo assim, porque te aprova a ti, te rogamos que recebas a honra, a glória, o louvor e também a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Amém. A semana passada nós vimos os 3 primeiros dons, e hoje vamos ver mais 3. O dom da fé, o dom de cura e a operação de maravilhas. Podemos dizer que estes 3 dons, a regra geral, podem andar de mãos dadas. Amém? Em algumas áreas até podem ser muito semelhantes, amém? Mas também têm as suas diferenças. E nós vamos começar, vou pedir à Marta para pôr o slide seguinte, vamos falar sobre o dom da fé, amém? O dom da fé é concedido ao crente para que ele realize proezas em nome do Senhor Jesus. Definição: o dom da fé é distinta da fé que produz salvação e da fé como fruto do Espírito, amém? Em Efésios capítulo 2 e o verso 8, o apóstolo São Paulo diz que pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. A fé, podemos dizer, há vários tipos de fé. Há, por exemplo, aquilo que eu não considero fé, mas que eu considero crendice, as pessoas que creem nos astros, creem nos horóscopos e por aí adiante. Isso não é fé, é crendice. E já não falo naquela fé das pessoas que têm sorte que vão ganhar milhões. E há a fé para a salvação, conforme diz Paulo aos Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que é aquilo que está de acordo com o que eu citei em Efésios 2:8, a fé para a salvação que nasce dentro de nós quando nós ouvimos a palavra de Deus e aceitamos a Cristo como nosso Salvador. E depois, conforme Paulo fala também aos Gálatas, no capítulo 5, ele fala dos frutos do Espírito, diz que o fruto do Espírito é fé. Ou seja, nós, como crentes, primeiramente temos a fé para a salvação, forçosamente devemos ter a fé como fruto do Espírito, amém? Mas há aqui a fé sobrenatural, uma fé especial para coisas especiais, amém? Por isso é a fé que não tem a ver com a salvação, mas como diz aqui, podem ver no slide, mas de uma fé sobrenatural e especial, comunicada pelo Espírito Santo, capacitando o crente a crer em Deus para a realização de coisas extraordinárias e milagrosas. Isto é, para coisas que, pela fé normal, mesmo a fé que nos levou à salvação, mesmo a fé como fruto do Espírito, não consegue alcançar. E aqui entra o dom da fé. Alguém pode ler, por exemplo, Mateus 17:20?
bastante conhecido, mas que nós vamos ler. Eu podia, a exemplo da semana passada, que alguém lesse com voz bem audível, leia com calma, de maneira que nós possamos perceber. Amém? E Jesus disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tivesse feito um grão de mostarda, direis a este monte, que passa daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. Muito obrigado, minha querida irmã. Eu já ouvi, e não vou entrar aqui em explicações teológicas sobre este assunto, mas tenho que falar, que eu já ouvi ao longo dos anos várias explicações sobre Mateus 17:20 e que alguns dizem que as montanhas que Jesus se refere são os nossos problemas. Bem, pode ser. Mas Jesus está a falar de montanhas reais, literais. E nós pensamos assim, mas é impossível que um monte se mova. Amados, não é impossível. Porque a fé, o dom de fé, pode contrariar a lei da natureza. Não. E quando Jesus diz ao seu discípulo, se tivessem fé como um grande mostarda, diriam ao monte, passa. E isto aconteceria. É porque é verdade, meus amados, porque eu não acredito que Jesus fosse induzir os discípulos em erro, enganando-os, prometendo-lhes uma coisa que não iria acontecer. É lógico que nós temos sempre a tendência de considerar a nossa fé fraquinha, a nossa pessoa fraquinha, vai a minha fé. Às vezes até olhamos para um irmão e dizemos assim, quem me dera ter a fé daquele irmão. Amado, nós não podemos ter a fé do outro irmão. Cada um tem a fé que tem. Nós estamos a falar do dom da fé. A fé que é dada, amém, de uma forma sobrenatural pelo Espírito Santo e que, através deste dom, o dom de cura e de operação, estava aqui ele. A fé que remove montanhas e que frequentemente opera conjuntamente com outras manifestações do Espírito Santo, como os dons de cura e de operação de milagres e maravilhas. Eu disse há pouco que estes três dons andam de uma vantagem. Vamos passar ao slide seguinte também, ainda sobre a fé. É claro que se nós fôssemos aqui esmiuçar isto como quem do milho faz farinha, nós teríamos muito que falar. Mas o tempo também não permite e penso também que não há essa necessidade. Também. O dom da fé é um equipamento sobrenatural que concede ao crente o poder de confiar em Deus nas ocasiões em que só um milagre pode alterar situações. E realmente há situações, meus amados, na vida do crente ou na vida da igreja, porque eu acredito, meus amados, que o dom da fé não é um dom para uso pessoal, mas é um dom para a igreja. Amém? Quando a igreja enfrenta determinados problemas em que é preciso que alguém tenha realmente uma fé que contraria até a fé dos outros, o pessimismo dos outros. Por exemplo, às vezes ouvimos coisas no meio do povo de Deus que são um bocadinho tristes, porque há coisas que nós temos forçosamente que fazer independentemente do resultado. E por vezes a fé nos leva a contrariar, ou seja, a fé nos leva a dizer sim quando todos dizem não. E às vezes, amém, a minoria que diz sim é que tem razão. Embora que por gíria se diz que a maioria tem sempre razão, não tem. Muitas vezes há situações no meio do povo de Deus que a maioria diz não vamos conseguir, não podemos, não há meios, não há maneira. Mas quando há o dom da fé diz sim, é possível. Desde que esse propósito se esteja enquadrado com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, o dom da fé diz sempre sim, ainda que a maioria diga não. Amém? É um poder extraordinário da confiança no Senhor, capacitando para se valer dos recursos do poder divino. É um alto grau de fé no poder e na misericórdia mediante a qual até milagres podem ser operados. Em Hebreus capítulo 11, vocês sabem que o capítulo 11 de Hebreus fala dos heróis da fé e fala de coisas extraordinárias que foram feitas por alguns
servos de Deus, amém, em que o sobrenatural aconteceu. Vamos ver então, só assim das lanças, Hebreus capítulo 11 e o verso 32 a 34, já agora é bom que nós possamos ver. Hebreus 11, amém, 32 a 34. Eu vou pedir uma coisa, sempre que aparecer um slide, que apareça um versículo bíblico, os irmãos podem logo abrir, porque se eu disser vamos ler, já está perto, amém? É mais rápido e é mais melhor, amém? Hebreus capítulo 11, o verso 32 a 34, alguém quer ler, por favor? E que mais direi? Falar-me-ia o tempo para contar de Gideão e de Baraque, e de Sansão e de Jefete, não é? E de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Muito obrigado. Amado, notem uma coisa, alguém me dirá assim, mas irmão, aqui em Hebreus fala-nos do Velho Testamento. É verdade, fala do Velho Testamento. E aqui não vemos especificamente o dom da fé como nós entendemos à luz do Novo Testamento. Amém? Mas onde nós queremos chegar com uma comparação é o seguinte: aquilo que foi lido pelo nosso irmão, pelo Miguel, e que nós acompanhamos, amém? É que nós vemos servo de Deus que em determinadas situações, pela fé que ele depositaram em Deus, Deus fez o impossível. E é exatamente este tipo de fé que é o dom da fé. De tal maneira que a mim que me enche o coração, o versículo 33 diz: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. E notem isto, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. O dom da fé faz isto. O dom da fé nos leva a buscar forças onde elas já não existem. Amém? O dom da fé nos leva a nos esforçarmos na batalha. Quando ela parece perdida, amém? Nos esforçamos e vencemos. O dom da fé põe em fuga os exércitos inimigos, neste caso, os exércitos de Satanás. Amém? Vamos passar em frente, amém? Porque temos que... Parece-me que... Ora, venha para trás, por favor, só para ver uma coisa. Para a frente. Exatamente, é isto. Eu ainda não vou por este slide porque não quero que se torne muito repetitivo. Amém? Apenas ver este dom capacita o crente a confiar quando tudo está aparentemente perdido, sem a mínima esperança de uma solução. Atua visando fazer triunfar a vontade de Deus. Aqui o impossível se torna possível, o abstrato se torna concreto, o invisível se torna visível e o absurdo se torna uma possibilidade. Para Deus nada é impossível. Amém? Mas eu gostaria de falar sobre isto, mas o tempo não me permite. Amém? Mas, resumindo, o dom da fé, amém, faz isto tudo que nós já vimos. E era bom que houvesse no meio do povo de Deus pessoas com este dom. Notem uma coisa, nem toda a igreja precisa de ter este dom. Já agora aqui uma parte. E acho que é importante chamar a atenção nisto. Em São Marcos, no capítulo 16, quando Jesus envia os discípulos, ele diz assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, porão das mãos sobre os enfermos e os curarão, falarão novas línguas, se pisarão escorpiões e se forem mordidos por alguma serpente, não lhes fará mal algum. E por adiante.
tendo partido, e nós vemos isso no livro de Atos, pregavam a palavra e o Senhor cooperava com eles com os sinais que se seguiam. Notem uma coisa. É normal que um crente que crê no poder da palavra de Deus, que crê no nome de Jesus, possa orar, por exemplo, por um enfermo e ele ser curado. Ele pode ter fé para isto. Mas há situações que esta fé não é suficiente. É preciso a tal fé sobrenatural do dom do Espírito Santo. Amém? Agora sim podemos seguir em frente e vamos falar de outro dom. Por favor, o dom de cura. Os dons de curar são concedidos à Igreja para que os enfermos sejam curados e o nome do Senhor seja glorificado. Amados, será que é importante que no meio do povo de Deus haja o dom de curar? É importante, pastor José? Bem, é claro que só pode, não é? Porque notem, se não fosse importante, a Bíblia nem falaria. Mais ainda, se não fosse importante, Jesus não diria que por ir as mãos dos enfermos seriam curados. Se não fosse importante, o apóstolo São Paulo não falaria aos coríntios que um dos dons do Espírito Santo é o dom de curar. Amém? Vamos passar ao slide seguinte, que tem uma pergunta. O seguinte, para o Zé. Porquê dons de curar? Porquê? É claro que, assim como o dom de cura, todos os dons têm uma razão de ser. A razão principal, e nós já falámos aqui nas 2 semanas anteriores, em que os dons são para a edificação da Igreja, que é o corpo de Cristo. Amém? Do mesmo modo que não se consegue levantar, construir, edificar um edifício sem os diversos materiais. Por exemplo, ninguém assenta tijolo apenas com areia ou apenas com cimento. Amém? Para se assentar tijolo, amém? Para se fazer uma parede, para se fazer uma casa, tem que se misturar cimento e areia e água nas proporções corretas. Amém? Nem pode ter demasiado areia para que não fique demasiado fraca, mas também não pode ter demasiado cimento para que não rache. Há uma medida certa. Do mesmo modo que para fazer as vigas, os pilares, há sempre uma armação interna em ferro. Amém? E notem, o ferro não é a quantidade de ferro que os pilares e as vigas levam, não é ao acaso. A quantidade de ferro, a grossura, as barras que leva, tem a ver com o tamanho do edifício, com o peso total do edifício, de maneira que, se os pilares tiverem ferro a mais, notem, com calor excessivo, mesmo dentro do cimento, o ferro tem tendência a estender-se, a alargar, e isso racha o cimento. Mas também, se tiver ferro a menos, não dá muita consistência, muita segurança. Então o engenheiro calcula a dimensão do edifício, não é? Calcula as toneladas de cimento e de tijolo que é necessário e em função disso ele determina a quantidade de ferro que aquele edifício levará. Tudo tem a sua medida, tudo tem a sua razão de ser. Do mesmo modo, os dons do Espírito Santo, eles existem porque são necessários na proporção correta para a edificação da Igreja. Então, porquê os dons de curar? Os dons de poder, a cura, estabelece a continuidade do ministério terreno de Jesus Cristo. Ele curou ou sarou muitos e ordenou aos seus discípulos: curai os enfermos, conforme Mateus capítulo 10 e verso 8. Amados, curar os enfermos, conforme diz aqui no slide, é uma extensão, é uma continuação do ministério de Jesus. Amados, não faz sentido que a Igreja, que diz que é a noiva de Cristo, que segue Cristo, que obedece a Cristo, que é o reflexo de Cristo, tenha um ministério diferente daquilo que Jesus teve. A única diferença entre Cristo
Cristo e a Igreja é que a Igreja não salva, só Jesus salva. Amém? Amados, há por aí igrejas, ou denominações, não digo igrejas, denominações que dizem que quem não for dali não é salvo. Isto é tretas, meus amados. E fico triste quando há crentes que um dia foram batizados de acordo com a sua confissão de fé, porque aceitaram a Cristo como seu Salvador, compreenderam que eram pecadores, se arrependeram, aceitaram a Cristo, foram batizados conforme o mandamento de Jesus, e um dia alguém lhes lavou a cabeça e foram rebatizados mediante a sua fé, e agora dizem que estão na verdade, que quem não for dali não é salvo. Amados, não há denominação que salve, quem salva é Cristo. Amém? A Igreja de Deus Pentecostal não salva ninguém. Mas na Igreja de Deus Pentecostal há pessoas salvas pela fé em Jesus. Amém? Amém. É isto que nós queremos. Amém? Então, meus amados, não faz sentido que alguém diga: a minha igreja segue a Jesus, a minha igreja é a igreja genuína, quando nessa igreja não há manifestação do Espírito Santo, nomeadamente o dom de cura. Porque a igreja, a missão da igreja é continuar o ministério de Jesus, pregando o Evangelho, pregando a necessidade de arrependimento, pregando a necessidade de salvação e a operação de milagres. E não esquecer de ensinar, porque Jesus até ensinou mais do que pregou. Está bem? Ou seja, a igreja tem que continuar o ministério de Jesus. Nesse sentido, se Jesus curou, faz todo o sentido que a igreja tenha o dom de curar e continuar com o dom da cura. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 9, que nós temos no início, Paulo se refere a dons de curar, do grego carismata e yamatão, convergido para o português, dons de curar. O facto destas palavras estarem no plural não deixa dúvidas de que se trata de dons especiais. Amém? Ou seja, é interessante que não fala do dom, mas dos dons de cura. Notem, não é dom singular, mas dons. Amém? Ou seja, aquilo que eu li, e isto pode ser ou não aceitável, mas eu li sobre o assunto que há quem acredite que, por exemplo, vamos imaginar que 3 crentes recebem o dom de cura e, por exemplo, vamos imaginar que o pastor Josué recebeu o dom de cura específico para orar por pessoas cancerosas, por exemplo. Por exemplo, outra pessoa, o irmão Miguel, por exemplo, recebia o dom de cura na área do Alzheimer, por exemplo. Estão a entender? Daí o plural de dons. Amém? O plural de dons. Eu já ouvi muitas coisas a este respeito. Há quem acredite que seja assim, há quem não acredite, há quem simplesmente não acredite que hoje não há dom de curas. Amém? Eu recordo-me que há muitos anos eu li um livro que me foi emprestado. O autor do livro era de uma igreja tradicional não pentecostal, não acreditava em milagre, dizia que isso eram coisas do passado, eram coisas dos apóstolos, que com a morte dos apóstolos acabou. E ele, numa parte do livro, faz uma pergunta, e, meus amados, eu acho que a resposta é óbvia, não é? Que o próprio Jesus responde a essa pergunta que esse pastor faz no livro. E ele pergunta assim: se os milagres, e nomeadamente a cura divina, se é para os dias de hoje, pergunta ele, porque é que isso acontece numas igrejas e não acontece noutras? Amém? Eu acho que a resposta é óbvia. Amém? Porque os milagres acontecem onde se crê que há milagres. Onde não se crê não há milagres, porque há partidas que não fechar a porta ao poder de Deus. Amém? Se eu digo que não acredito em milagres, se eu digo que não acredito que hoje o dom de cura está ativo, o dom de cura é um dom real, que os milagres acontecem, se eu digo que não acredito, amado, não vai acontecer. E eu pergunto assim, mas
mas então porque é que acontece ali e não acontece aqui? Porque é que acontece com fulano e não acontece comigo? A resposta sou eu que estou dizendo que não creio. Mas até acho que é uma pergunta que não faz sentido. Amém? Nós acreditamos que há dons de curar. Vamos passar ao slide seguinte, por favor. Os propósitos dos dons de curar. A fim de que a missão da igreja não pudesse ser limitada à capacidade de simples iniciativa humana, o Espírito Santo fornece dons especialmente designados e distribuídos. Amém? Embora estando no Velho Testamento, acho que tem muito a ver uma palavra de um profeta que diz: não pela força, nem pela violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Sabem qual foi o profeta que escreveu isto? Ninguém sabe? Ó pastor, qual foi o profeta? Foi eu? Foi. Amados, eu creio que esta palavra se enquadra nos dons de cura. Ou se enquadra assim, nos dons do Espírito Santo. Porque não tem uma coisa. Se alguém tenta levantar uma igreja pela sua capacidade terrena, por muito sábio que ele seja, bem, ele até pode reunir um grupo de pessoas, mas isso não é igreja. Até se podem reunir em nome de Jesus, mas não é igreja. Amém? Vocês sabem, nós temos muitos membros. O nosso corpo é realmente uma máquina complexa, mas cá dentro corre uma seiva vermelha, a que nós chamamos sangue. Amados, nós aprendemos isto na escola, que o sangue, ao circular pelo interior do nosso organismo, leva vida. Se nós cortarmos os pulsos e ficarmos sem uma gota de sangue, morremos. O sangue é vida. Amém? O sangue é vida. Do mesmo modo, uma igreja que no seu interior, vamos usar a expressão, não circula o Espírito Santo para lhe dar vida, não é igreja. Amém? Ou seja, meus amados, conforme está ali, o Espírito Santo fornece os dons especialmente designados e distribuídos para quê? Para que a igreja não se limite à capacidade humana, mas que se mova, amém, que pregue o Evangelho, amém, que manifesta o poder e a glória de Deus através do Espírito Santo, amém? A clara intenção é que a cura sobrenatural dos doentes deve ser um ministério permanente e estabelecido na igreja. Os irmãos sabem o que é que aconteceu em Atos capítulo 3, não sabem? Vamos lá ver o que é que nos diz lá quando Pedro e João foram ao templo orar. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Quem me lê, por favor, o verso 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 6. Alguém pode ler para mim, por favor? Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Amém. E ainda no mesmo livro, no capítulo 5, verso 15, diz: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. E podíamos continuar por aqui. Aquilo que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, amém? É que os apóstolos e os discípulos dos apóstolos, o caso de Filipe, por exemplo, em Samaria, conforme relata Atos capítulo 8, amém? Em que eles pregavam o Evangelho e
E um dos dons que se manifestava em abundância era o dom de curar. Muitos enfermos eram curados. Amados, notem o facto de Pedro e João, que eram pescadores e que eram conhecidos dos sacerdotes, porque nós vemos depois no capítulo 4, quando eles são levados diante dos sacerdotes, e os sacerdotes os ouvem e eles ficam admirados de onde vem a estes tal sabedoria, porque sabiam que eram homens indoutos, quer dizer que os conheciam, sabiam que a profissão original deles era pescadores, não eram homens de grande cultura. Como é que estes dois homens, que vão ao templo orar, veem um paralítico que está ali há tantos anos, e até podemos perguntar assim, isto ocorre-me agora, será que, por exemplo, nos dias em que Jesus esteve em Jerusalém, este homem não estaria já lá no templo a pedir esmola? É bem possível que sim. Amém? É bem possível que sim. E no entanto este homem é curado agora. Amém? Não digo que foi curado por Pedro e João, não foi Pedro nem João que curou este homem. Mas eles têm ousadia de olhar para este homem e dizer, não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E o paralítico se levantou e andou. Amém? Isto é o quê, irmãos? É dom de cura em ação, confirmando a palavra. E nós vemos depois nos capítulos seguintes, amém, que esta era a prática normal. Amém? Mas já agora deixem-me abrir aqui um parênteses. Este dom, o dom de cura, é certamente um dom extraordinário. Amém? É um dom que dá nas vistas. Amém? Mas, meus amados, cuidado. Porque há muita gente que quer o dom de curar para mostrar aos outros que tem o poder de Deus. Nenhum dom, nenhum Deus, amém, tem por finalidade exaltar alguém individualmente. Nós temos que reconhecer que o dom, embora digamos assim, fulano tem um dom, é uma expressão que devemos usar, e podemos, porque Paulo diz que a pelo Espírito de Deus dá o dom de curar, se dá, é Deus. Mas não é Deus no sentido de fazer o que Ele quer. E mesmo a pessoa tendo o dom de cura, notem, pode acontecer, num dado momento a pessoa orar e Deus não curar. Simplesmente porque, por algum propósito que o homem desconhece, Deus naquele momento não quer curar. Ou seja, nós não temos que pensar assim, bom, isto é o meu dom, eu vou usá-lo quando eu quero, do jeito que eu quero e como eu quero. Não é nada disso. Amém? Temos que sentir da parte de Deus que Deus nos quer usar naquele momento, naquela hora, em algum ponto específico, e então o dom se vai manifestar. Amém? Não podemos dizer como um dia alguém dizia, quando uma senhora pedia oração pelo enfermo que estava num hospital em estado muito crítico, e ele dizia, isto para mim é canja. Isto para mim é canja. Amados, para nós não é canja, mas para Deus é. Não é para nós, é para Deus. Amém? Bom, temos que seguir em frente. Vamos pôr o slide seguinte. Dom de operação de maravilhas. Eu disse no início, amém, que estes três dons andam de mãos dadas, amém? O dom de operação de maravilhas é concedido pelo Senhor para que a Igreja opere sobrenaturalmente nas mais diversas circunstâncias. Amados, só um título de exemplo, é um exemplo do Velho Testamento, mas que pode nos ajudar a ilustrar isto. Quando Josué, depois de ter conquistado a cidade de Jericó, ele tinha que conquistar uma outra cidade. O terreno não era propício para o exército de Israel. E Josué sabia que, humanamente falando, em termos de estratégia de terreno,
sobrenatural. Ele precisava que a batalha se desenrolasse em plena luz do dia e não à noite. E vendo isto, Josué se vira para o sol e manda que o sol se pare. É claro que vêm os detratores da fé dizer: mas o sol não se para, porque a terra é que gira em volta do sol. Lógico. Entendemos que o escriba, quem escreveu o livro de Josué, usou a expressão que se usava na época. Só bem que na Idade Média o clero romano acreditava que a Terra era o centro do universo e que o Sol é que girava em volta da Terra. Nós sabemos que não é assim, está bem? Mas pondo de parte essas questões técnicas, está bem? Que servem apenas para discussão infrutífera, está bem? O que importa é focar a nossa atenção naquilo que aconteceu, está bem? Em que o dia se prolongou. O pôr do sol ocorreu mais tarde. Ou seja, houve mais horas de sol, permitindo que Josué pudesse travar uma batalha e a vencesse. Não. Ou seja, meus amados, a operação de maravilhas, amém, ela contraria as próprias leis da natureza. Por exemplo, será possível, imaginem que esta sala aqui é mar, amém? E tem que se passar daquele lado para aquele, mas não há como. É possível abrir um corredor enxuto entre a água? Amado, isto contraria a lei da física, a lei da natureza. Mas aconteceu com o povo de Israel. Houve um testemunho de um missionário que me chamou muita atenção. Isto aconteceu, não me recordo se foi no interior da selva amazónica ou se foi em África. E o missionário contava que um dia um servo de Deus, ele tinha que pregar numa aldeia, e quando ele tinha que atravessar um rio, mas tinha havido uma enchente, o rio estava com um caudal superior e ele não tinha como passar. E ele conta no testemunho que ele simplesmente dobrou os joelhos e orou a Deus fervorosamente que de alguma forma lhe proporcionasse passar para o outro lado do rio, porque ele tinha que pregar o Evangelho. Era uma coisa urgente, ele tinha que pregar o Evangelho. E no testemunho ele conta que aquele servo orava, insistia na oração, e até que chega a um ponto que Deus lhe disse: levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Ele ficou estranho. Assim, levantar e passar. Ele pensou que levantar significa passar a pé por cima do rio. Como aquela voz insistia e ele percebeu que era a voz de Deus, ele levantou-se, deixou de orar, olhou à volta e reparou que já estava no outro lado do rio. Amados, é lógico para muitas pessoas que ouçam isso, mas isto não pode acontecer. É verdade que pela lógica humana isto não acontece, não. Mas onde a lógica humana não funciona, funciona o poder de Deus. Porque o poder de Deus contraria a lógica humana. Amém? Ou seja, vamos passar ao slide seguinte. O que é a operação de maravilhas? É algo sobrenatural. Por exemplo, o azeite da viúva. Amém? Você sabe o que aconteceu. A viúva não tinha nada a não ser um pouco de azeite, um pouco de farinha, e ia fazer um bolo para que ela e o filho comessem e depois morressem, porque não havia mais nada. E o profeta, o homem de Deus, diz: faz, mas primeiro faz um bolo para mim. Espera aí, não, isto é uma. Não, estou a confundir com a viúva de Sarepta, peço desculpa. É que aí dentro, neste caso aqui do azeite, era a mulher, a viúva do profeta, que ficou com dívidas, e o profeta Eliseu disse: o
que é que tu tens? Tenho só um bocadinho de azeite. Então manda os filhos buscarem vasilhas, tantas quantas puderem. E depois ele mandou que ela virasse o azeite. É interessante pegar numa vasilha com um pouquinho de azeite e tem um monte de dezenas de vasilhas e com a mesma enche uma, enche duas, enche 10, enche 20 e encheu até que não tinha mais vasilhas vazias. Ou seja, há aqui uma multiplicação de azeite. É algo sobrenatural. E claro, há o caso da viúva de Sarepta com a farinha também. Amém? Ou seja, meus amados, o dom de maravilhas, amém, é algo que vai contra todas as leis da natureza. Um filho da Sunamita ressuscitou. É algo que vai contra a lei da química e da física. O ferro do machado flutua, conforme está em 2 Reis, capítulo 6, uma certa aconteceu com o profeta Eliseu. Algo que está acima da compreensão e raciocínio humano, capaz até mesmo de mudar toda a ordem universal. E temos aqui Josué, capítulo 10, o episódio que eu falei há pouco, do Sol e da Lua parar. Amados, a operação de maravilhas contraria a lei da natureza. É lógico que os físicos, amém, os chamados cientistas e também os ateus, os agnósticos, dirão, mas isto não é possível. Mas, meus amados, o que é um milagre? Um milagre é exatamente um acontecimento que, pela lógica humana, é impossível. Isto é que é um milagre. Por exemplo, em termos práticos, a nossa salvação é um milagre. Ninguém se pode salvar a si mesmo. Pela lógica, ninguém é salvo. E o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém é a sua salvação. Eu me recordo que há muitos anos nós fomos com um grupo de irmãos e de jovens à inauguração de uma casa de oração em São João da Madeira, e me recordo que um servo de Deus que estava lá, também convidado, falava de milagres e ele dizia, irmãos, nós temos aqui um milagre diante de nós. É um milagre de ver tantos jovens entregando a sua vida a Jesus e servindo a Jesus nos dias que correm. É um milagre. E é, porque contraria a lógica. Amém? Contraria a lógica. Vamos passar ao slide seguinte. Amém? Existem 3 termos gregos identificados como o dom de maravilhas. Dunamis, que significa poder, sem o qual não haveria milagres. Amém? Porque o milagre é o poder de Deus em ação de uma forma sobrenatural. Amém? De uma forma que a mente humana não consegue entender. É algo estranho que leva o observador a se maravilhar. Maravilha corresponde ao que é assombroso e admirável. Nós vemos, por exemplo, nos 4 evangelhos, que muitas vezes o povo se admirava com os milagres que Jesus fazia. E até diziam, nunca em Israel se viu tal coisa. E é uma grande verdade. Amém? Amados, é impossível que quando acontece um milagre, as pessoas não se espantem, não se admirem. Amém? Principalmente para os incrédulos. Amém? Porque mesmo até nós, crentes, salvos, amém? E por vezes até com muita experiência, que se calhar já vimos o poder de Deus se manifestando de mais diversas maneiras, por vezes há situações que nós próprios ficamos espantados, ficamos assombrados. Amém? Porque temos que ficar. Porque, meus amados, o poder de Deus é um assombro. Amém? Atenção, não é assombração. É uma sombra. Semeiam, que encerra o sentido de sinais. Amém? Ou seja, algo poderoso, um sinal do poder de Deus. Amém? E para terminar, vamos passar ao slide seguinte, que é o último de hoje. Falta aqui um slide. Eu peço desculpa, mas eu leio, está aqui. O dom de operação de maravilhas, portanto, é a capacitação sobrenatural que o Espírito Santo concede à Igreja de Cristo para que esta realize sinais, maravilhas e obras portentosas, incluindo algumas como a ressurreição de mortos e
criação, nas forças da natureza, incluindo os atos divinos em que se manifesta o reino de Deus contra Satanás e os espíritos malignos. Vamos só ler sobre isto aqui em João capítulo 6 e o verso 2. Evangelho segundo São João, capítulo 6, quero andar por aqui, e o verso número 2. Alguém pode ler, por favor? E grande multidão seguia, via os sinais que operava sobre os enfermos. Amém. E grande multidão seguia a Jesus por causa dos sinais que operava sobre os enfermos. Quando Jesus foi à casa de Pedro e curou a sogra de Pedro, diz que também pelo fim da tarde trouxeram muitos enfermos e endemoniados e todos foram curados e os espíritos imundos eram expulsos. Amados, a operação de maravilhas faz isto. Amém? De acordo com como já falamos aqui para terminar, o dom de cura, o dom de operação de maravilhas e o dom da fé, amém? Como eu disse aqui, eles são tão interligados que por vezes até se podem confundir uns com os outros. Mas o que é facto é que estes três dons fazem falta à igreja. Um servo de Deus dizia que uma igreja que não envia missionários é uma igreja sem visão. Amados, uma igreja onde não há fé em ação, onde não há o dom de fé, uma igreja onde não há cura, uma igreja onde não há operação de maravilhas, é uma igreja morta, é uma igreja sem o Espírito de Deus. Eu disse há pouco, amém, e com isto eu vou encerrar, a respeito dos dons de cura, que uma das razões da existência do dom de cura ou da atribuição do dom de cura à igreja é para que esta continue o ministério de Jesus. Do mesmo modo que Jesus curou, do mesmo modo que Jesus fez maravilhas, a igreja que se identifica com Jesus, a igreja que se identifica com o ministério de Jesus, automaticamente tem que ser uma igreja onde há dons de cura, onde há dom de fé e onde há dom de operação de maravilhas. Amém? Quando nós nos olhamos a um espelho, o que é que nós vemos? Eu quando olho para um espelho, independentemente de ver uma cara bonita ou não, e uma coisa que eu sei é que quando eu me vejo ao espelho, eu não vejo o meu filho. Eu não vejo a minha esposa. Nem vejo nenhum dos irmãos ou das irmãs. Eu vejo-me a mim mesmo. O espelho reflete a minha imagem. Amém? Do mesmo modo, então, a igreja tem que refletir quem? A pessoa de Cristo. Como? Bem, podemos falar também aqui da santidade, da consagração, tudo isto está correto, amém? Mas neste caso específico, porque estamos a falar do dom do Espírito Santo, neste caso específico, a Igreja de Cristo deve refletir aquilo que era normal na vida de Jesus. Caso contrário, eu tenho que dizer, eu duvido que essa Igreja seja a Igreja de Cristo, porque não faz aquilo que o seu Senhor faz. Não faz aquilo que o seu Salvador mandou que fosse feito. Então, meus amados, nós precisamos de orar e de pedir, Senhor, dá-me o dom da fé. Senhor, dá o dom de cura. Senhor, dá o dom da operação de milagres. Deixem-me só dizer isto. Imaginem que nós precisamos de abrir uma nova casa de oração em algum lugar. Vamos imaginar que nós temos um grupo de irmãos num determinado lugar e que não é confortável eles virem sempre aos grupos aqui. E há necessidade de abrir uma casa de oração na área da residência dos irmãos porque eles moram a 20 ou a 30 km daqui. E humanamente diz assim, não é possível porque a igreja não tem recursos. Então, exemplo, não tem recursos.
Humanamente não é possível. Meus amados, se a igreja tem esse propósito, e este é um propósito de Deus, qual é o propósito de Jesus? Ir e pregar o Evangelho. É ou não é, irmãos? Amém. Estamos aqui, irmãos. É a ordem de vir e pregar o Evangelho. Agora, se nós vamos pregar o Evangelho, e é necessário abrir um lugar para pregar o Evangelho, e dizemos que não é possível, estamos a falhar. Então, meus amados, nós precisamos do dom de operação de maravilhas. Para quê? Para que Deus derrube os obstáculos e seja possível acontecer aquilo que alguns dizem que é impossível. Porque, meus amados, eu acredito que se a igreja tem o dom da operação de maravilhas, tem o dom da fé, o milagre vai acontecer. E aquilo que parece impossível vai acontecer, vai se realizar. E a casa vai se abrir. Porque, meus amados, a operação de maravilhas também inclui isto. Amém? Abrir caminho onde ele não existe. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Para a próxima semana, nós vamos falar do dom de inspiração. Vamos falar do dom de profecia e não só. Amém? E 2 a 15 dias, querendo Deus, nós iremos aqui só falar um pouco sobre a ordem dos dons, da necessidade de buscar os dons, e também iremos orar e buscar a Deus. Amém? E depois aí também 2 a 15 dias os irmãos podem colocar as perguntas que quiserem sobre esta matéria, e dentro da nossa capacidade iremos procurar responder. O que soubermos, responderemos na hora. O que não soubermos, fica prometido que vamos estudar e vamos responder. Amém? Não vamos perguntar a ninguém, não vamos para o monte buscar a Deus. Nós vamos procurar na Bíblia a resposta para as perguntas, porque a resposta está sempre na palavra de Deus. Amém?